O Panteão de Paris, inaugurado em 1758 como Igreja de Santa Genoveva e construído na colina de Santa Genoveva, ao lado esquerdo do rio Sena. As longas e limpas colunas, encimadas por capitéis coríntios, e esse frontão esculpido que tenta ser uma reprodução fiel daquele que havia no Partenon de Atenas, não nos deixam dúvidas. Trata-se de uma construção neoclássica, expressão fiel da devoção que o século XVIII tinha pelos padrões artísticos da antiguidade. Isso não é uma mera análise estética. A arte, ela não encerra em si apenas gostos e preferências estéticas, mas padrões mentais e padrões espirituais. A arte de determinada época revela a cosmovisão dessa época, mostra o que os homens de dado século creram e o que amaram. E o Panteão de Paris é apenas mais uma manifestação de um espírito que remonta a 3 séculos antes dele, que é o espírito nascido do que se convencionou chamar Renascimento, termo que usado pela primeira vez pelo italiano Giorgio Vasari em meados do século XVI. A ideia era de que, após 10 séculos de trevas, na Idade Média, as letras e as artes brilharam novamente. Elas como que ressuscitaram, renasceram. A grandeza, o brilho da antiguidade foi recuperado no Renascimento. E o que houve entre um período e outro? 1000 anos grosseiros, bárbaros, tenebrosos. A Idade das Trevas, que seria a Idade Média. Agora, o que caracterizou de fato essa transformação cultural do século XVI? A redescoberta da antiguidade, né? Tudo que contava no mundo das artes, das letras, do pensamento, da política e do direito, tudo manifestava uma espécie de entusiasmo pelo mundo antigo. Mas a questão é, a Idade Média ela não valorizou os doutores gregos, não valorizou os pensadores latinos? É claro que sim. Na Idade Média, o legado cultural, civilizacional da antiguidade foi respeitado, assimilado, valorizado. Basta nós recorrermos ao homem que talvez mais simbolizou o tipo de homem medieval, que é São Bernardo de Claraval. Nos seus escritos, ele emprega uma linguagem totalmente recheada de citações de autores antigos. Inclusive, quando ele vai fazer troça de um indivíduo que se preocupava apenas com a sua grandeza intelectual, ele o faz citando quem? Pércio, que é um autor antigo. E um outro Bernardo de Chartres, ele dizia, no final do século XI, que nós somos anões nos ombros de gigantes. Ou seja, subia-se nos ombros dos antigos, mas para ver mais longe. Mas se a Idade Média preservou e cultivou os clássicos, ela o fez sob a lente da revelação, da verdade revelada por Deus. E sempre sob a direção da Igreja, uma sólida direção da Igreja. Mas a partir do século XVI, a Igreja não é, na Europa, não é mais o que foi nos séculos XI, XII, XIII, XIV. Os homens, a elite pensante, os poderosos, e até o mesmo clero, queriam agora imitar a antiguidade em tudo, tanto na forma de pensar, quanto na forma de se viver. E não menos importante, na forma de se construir, de se esculpir e de se escrever. Não se tratava simplesmente, como na Idade Média, de conhecer a antiguidade. O Renascimento, claro, a Idade Média conservou a antiguidade, tanto que os textos nos quais o Renascimento se baseou, ele só pôde recorrer a esses textos, por quê? Nos séculos medievais eles foram preservados, recopiados e até traduzidos. Então, a diferença da forma de se ver a antiguidade em relação à Idade Média é que os renascentistas, eles queriam imitar o mundo pagão, imitar em tudo que se pudesse imitar. Acreditava-se que os antigos haviam alcançado o grau pleno, perfeito da beleza. Então, quanto mais as obras de arte imitassem as obras antigas, mais certo se estaria de se estar aproximando-se da beleza. Foi o que se produziu no Ocidente desde o século XVI. Aquela ideia de Bernardo de Chartres de subir no ombro dos antigos para ver mais longe foi ignorada.
Não se pensava que poderia se ver mais longe do que os antigos. E Regina Pernod comenta que isso é um fenômeno muito curioso, porque a antiguidade clássica se tornando um modelo perpétuo de toda a beleza que já existiu, que existe, que existirá, ao mesmo tempo em que oceanos inteiros, em que um continente inteiro eram descobertos pela Europa. Enfim, foi essa, né, a visão que se impôs no Ocidente, mais ou menos uniformemente, e essa visão não admitia outro esquema, outro critério para nada no que diz respeito às artes e às coisas do espírito, senão a antiguidade clássica. Colocou-se como princípio de que a beleza perfeita foi atingida durante o século de Péricles e que, por consequência, quanto mais se aproximasse das obras daquele tempo, mais estaria próximo da beleza. Naturalmente, isso vinha junto de um certo apreço desmedido pelo que era próprio da civilização antiga pré-cristã, que é o paganismo. O paganismo, os deuses do passado, a forma de se enxergar a vida própria do paganismo, a vida como uma sucessão de momentos a serem usufruídos, né, pelos sentidos, bebamos e comamos porque depois morreremos. Tudo isso foi assimilado. E a igreja? E a igreja nisso tudo? Bom, a igreja incomoda, a igreja sempre incomoda. Ela impede que nós vivamos como quisermos. Então é necessário colocar outras coisas no lugar dela e deixar para trás, inclusive artisticamente, deixar para trás tudo aquilo que lembre aquele tempo em que a igreja foi a guia das nações. Os séculos XV e XVI representaram uma ruptura absoluta, sobretudo o XVI. Não é apenas o Renascimento. É o protestantismo, é o humanismo, é a ascensão dos estados nacionais em detrimento da unidade cristã. É a filosofia moderna em oposição à escolástica. E na arte é onde isso fica mais exposto. Não há, por exemplo, na França, nenhuma cidade que não ostente dois grandes monumentos de uma época, a medieval, e de outra, a clássica, a do Renascimento adiante, uma, por vezes, de frente para a outra, um monumento de frente para o outro. Aqui em Paris, por exemplo, isso é visível. De um lado, o Panteão Nacional, essa construção neoclássica do século XVIII, construída conforme aquela visão de mundo renascentista, e ali, a poucas quadras de distância dele, Notre-Dame de Paris. Talvez o mais icônico, o mais emblemático edifício gótico. Esse foi um trecho da segunda aula do curso A Civilização das Catedrais, gravado na França. Para ter acesso completo ao curso, matricule-se no programa de formação Em Busca da Civilização Católica até o dia 19 de dezembro. Espero você!